Seja muito bem-vindo à Universidade do Solteiro. Na aula de hoje, quero tratar de um tema que muitos solteiros já estão vivendo, porém, para outros ainda é uma realidade um pouco distante. Mas todos nós precisamos aprender e amadurecer. Hoje vou falar sobre filhos. Vou falar do quê? 6 maneiras de como você pode orar pelos filhos. Então, já toque em seguir, pois cada seguidor novo é um estímulo para a produção de novas aulas. Seja muito bem-vindo à Universidade do Solteiro. Aqui não tem zoeirinha. Nosso objetivo é te entregar ferramentas, novas habilidades, não para você arrumar um namorado, mas te preparar para o altar. Então, vamos começar lendo o Salmo 127:3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ter um filho é um grande e maravilhoso presente de Deus. Por isso, devemos guardá-los em oração e ensiná-los o valor da oração. Solteiro, com ou sem filho, no dia a dia das tarefas normais da vida, manter uma rotina de oração pelos filhos não é algo muito fácil. Porém, nunca é tarde para começar a orar diariamente por eles. Se você tem dificuldades de orar e não sabe muito bem como começar, aqui estão 6 maneiras de orar pelos filhos. A primeira é o seguinte: orar pela salvação deles. O que você precisa entender é que não basta simplesmente levá-los à igreja. É óbvio que gerar neles um compromisso com a casa de Deus é importante. Porém, o seu testemunho dentro de casa, coerente com a palavra de Deus, é muito importante para firmá-los aonde? No Evangelho. Mas saiba que por mais que você se esforce, no final a salvação é uma escolha individual que o seu filho vai ter que tomar. Mateus 7:21 diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ore e peça ao Senhor para revelar a você se seu filho recebeu salvação de Cristo. Fique atento, se preocupe, converse com ele sobre assuntos de salvação. Ministre durante a noite impondo as mãos em suas cabeças e os abençoando. Declare profeticamente que serão usados por Deus e que serão homens e mulheres de caráter. 2. Ore pelo casamento de seus filhos. Paulo deixa claro em 2 Coríntios 6,14 que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem justiça com o injusto? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso é especialmente verdadeiro para o relacionamento conjugal. Hoje, no ano de 2023, meus filhos têm respectivamente 4 e 2 anos. Eu já oro para que Deus prepare um homem para minha filha e uma mulher para o meu filho. Eu já declaro bênçãos sobre o casamento deles, para que eles possam se realizar em seus matrimônios. Mas toda oração será em vão se eu e minha esposa não dermos o exemplo. As minhas orações têm que ser acompanhadas de bons exemplos. Como posso orar pelo casamento dos meus filhos se eu e minha esposa vivermos em pé de guerra? Como eles vão desejar se casar se viverem um verdadeiro inferno dentro de casa? O que buscamos mostrar é que problemas acontecem e é normal, porém honramos a aliança que fizemos em cima do altar e sempre colocar Deus à frente dos problemas e dificuldades. 3. Ore pelos filhos dos seus filhos. Ah, mas eu ainda não tenho namorada, nem sou casado, nem tenho filhos e já tenho que orar pelos filhos dos meus filhos. É isso mesmo. Já proclamou vitória sobre a sua geração? Ainda não? Então é hora de começar. Se você solteiro já tem filhos, encontre uma igreja com um bom programa infantil para que seus filhos possam ouvir sobre as lições da Bíblia, que eles possam aplicar em sua vida hoje e futuramente ensinar aos seus netos. Se você chegou até aqui e está curtindo a aula, por favor, curta o vídeo e já compartilhe com um amigo solteiro para que a nossa comunidade continue crescendo. Desde já, valeu, muito obrigado, hein? 4. Ore e ore muito pelas amizades dos filhos. A má companhia corrompe o bom caráter. Bons amigos são colírios para os dias de dor, tristeza e solidão.
Porém, amizades que desagradam a Deus pode levar os filhos para buracos tão profundos que para eles saírem talvez demore uma vida inteira. Quantos pais já atendemos declarando em lágrimas o estado deplorável que os filhos se encontram? E o pior é que muitos deles nasceram dentro da igreja e hoje estão perdidos no mundo. Eu não quero que você passe por isso. Então se prepare para ser um pai presente. 5. Ore pela vida financeira dos seus filhos. As crianças têm duas personalidades diferentes quando se trata de dinheiro. Elas podem ser poupadores ou gastadores. É importante, quando eles são jovens, ensiná-los a usar o dinheiro com sabedoria. Mateus 6,21 diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ter dinheiro, bens materiais, não é o problema, mas sim o coração. Peça a Deus em oração para que seus filhos não percam o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que o dinheiro possa ser uma bênção e servir-os para cumprir o propósito que Deus tem para eles. Mas é importante identificar como você lida com as finanças. Onde está o seu coração? Você é fiel e honra a Deus com a sua vida financeira? A sua casa vive altos e baixos quando o assunto é dinheiro? Ou você é ou será aquele tipo de pai e mãe que, por não ter tido, dá tudo que os seus filhos pedem? Precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, e nas finanças não é diferente. Os filhos não buscam pais que só dizem sim, ou que falam: filho, o pai não tem para dar. Os filhos buscam pais coerentes, que os eduquem e que eles saibam que Deus é que os sustentam. Crie na sua casa uma rotina de oração com os filhos e ore pelos sonhos da família. Temos essa experiência aqui em casa e é muito legal. 6. Ore pela saúde dos seus filhos. Nada tira mais o sono de um pai do que ver os filhos doentes. Quando isso acontece, entendemos o quanto somos dependentes da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter problemas crônicos de saúde pode se tornar um grande obstáculo ao bem-estar geral de toda a família. Enquanto eles são novos, mostre para eles a necessidade de uma boa alimentação, exercício e descanso. Ajude-os a entender o significado, de fazer pausas, ter tempo para estudar, ler, assistir um filme. Ensinar a ter equilíbrio pode trazer um grande resultado na saúde dos seus filhos. Eu termino esta aula deixando claro que, embora existam muitas maneiras de orar pelos filhos, as sugestões que eu trouxe aqui acima têm como objetivo te inspirar a começar e entender que é importante ter um tempo de oração com eles, mesmo para você solteiro que ainda não tem filhos. Isso não é um problema. Já ore pelos filhos que Deus ainda vai te dar e treine em cada um dos pontos que eu levantei aqui agora. Faça isso um assunto de família e ore muito. Deixe-o saber que a oração é uma prioridade em sua casa e na sua vida. Antes da nossa prática semanal, eu quero pedir para você deixar um comentário. Gostaria de saber a sua opinião sobre esta aula, se acrescentou ou não na sua vida. Então, chegou a hora da nossa prática semanal. Sabe o que você vai ter que fazer? É o seguinte: não adianta ouvir um conteúdo abençoado como esse se não colocarmos em prática. Por isso eu gostaria que você fosse a uma papelaria, comprasse um post-it. Nele você vai colocar alguns pedidos de oração. Vou dar um exemplo que fazemos aqui em casa com os nossos filhos. Nós escrevemos no post-it o seguinte: pintar o quarto, comprar brinquedos novos, aula de natação, aula de balé. Depois a gente destaca esse post-it e nós pregamos, colocamos eles na janela do quarto deles. E aí, antes de dormir, nós oramos, cada dia por um pedido diferente. Faça isso na sua casa. Creio que vai ser um bom tempo e aprendizado para os seus filhos. Não se esqueça de riscar e orar agradecendo a Deus toda vez que um dos pedidos forem realizados, alcançados. Faça uma comemoração, as crianças gostam muito, traz alegria ao ambiente e um desejo de continuar orando pelos pedidos e esperançosos que Deus vai continuar
realizando. Aqui na Universidade do Solteiro não queremos apenas bons vídeos, nosso intuito é gerar uma comunidade de pessoas que estão no mesmo momento que você. Aqui todos poderão compartilhar seus sonhos e dilemas, sem serem zoados, sem brincadeirinhas. Além disso, você vai conhecer outros solteiros, fazer novas amizades com pessoas de todos os lugares. Toque no sininho para receber novas aulas. Valeu!